Mas o que você tá achando desse momento do Botafogo? O que você espera mais pra frente aí? Cara, de verdade, mano, eu acho que o Botafogo, por mais que tenha se criado todo esse clima de tensão, pô, perdemos o título, pô, Lúcio Flávio é a cara do fracasso, não tem como um cara falar, vai marcar abençoado. Cara, eu acho que o Botafogo, não tem como falar que isso é tempestade em copo d'água, porque realmente o Botafogo tá jogando mal, né? Não tem como a gente falar isso, que tá jogando bem, que tá vencendo e convencendo, porque não tá. Mas eu acho, cara, que o Botafogo tem que fazer por onde quando o assunto for jogar, tanto dentro quanto fora de casa. Tem que voltar a apresentar o futebol que estava apresentando no primeiro turno. Essa é a verdade, porque o Botafogo no segundo turno tá deixando muito a desejar, né? Então eu acho que, tipo, o Botafogo tem que retomar esse bom futebol que vinha apresentando no primeiro turno o quanto antes. Porque a vantagem que já chegou a ser de 14, caiu para 11, caiu para 9, ficou em 7 um tempão, aí de 7 caiu para 4, chegou a ser 3 e agora caiu para nenhum ponto. Então é preocupante demais a situação. O Botafogo se colocou numa situação que não necessitava, né, Arthur? Não necessitava. Eu vou te falar, se a gente for olhar, por exemplo, estatísticas e previsões, porra, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tinha 90% de chance de ser campeão, tá? Agora a gente tá na 33ª, ou seja, 4 rodadas depois, e a chance do Botafogo cai para 35,2%. Número muito relevante. Isso é segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Eu não tô tirando Sim, esses números, porra, da de qualquer cabeça, lugar, não. não inventei agora. É um estudo realizado com isso. E a chance do Botafogo cai de 90 para 35. Então, cara, a crise é real. A crise é real. Pô, o Botafogo vai sustentar esse momento? O Botafogo vai tropeçar, vai sentir a pressão? Cara, eu acho que chegou a sentir um momento, tá? Eu acho que a gente viu o Botafogo sentir essa pressão e sentir água batendo ali, falando, cara, será que vai dar ruim? Será que a gente vai perder tudo mais? Eu acho que isso passou dentro do subconsciente de alguns jogadores. Falou essa dúvida de tipo, pô, mano, não é possível que a gente vai entregar essa porra, tá ligado? Que eu acho que o Botafogo agora, se confirmar essa vitória contra o Grêmio, coloca a mão na taça. Apesar dos pesares, eu acho que coloca a mão na taça porque abre mais 3 pontos de vantagem. Fica 6 pontos do Palmeiras, que não conseguiu vencer do Flamengo. E aí, cara, falta quantas rodadas? 6 rodadas, 5 rodadas pro final do Campeonato Brasileiro. É muito difícil que tudo conspire contra o Botafogo nessas últimas 5 rodadas, porque é um espaço muito curto de tempo, né, cara? O Exatamente. último jogo do Campeonato Brasileiro é dia 6 de dezembro. Agora é dia 9 de novembro. Em um mês, muita coisa tem que acontecer pro Botafogo deixar esse título escapar caso confirme essa vitória contra o Grêmio. Então acho que o título, apesar dos pesares, apesar de ter só 35% de acordo com a Universidade de Minas Gerais, eu acho que ainda é do Botafogo, tá? Eu acho que ainda é do Botafogo. Mas isso não dá o direito do time de relaxar. O time pode ficar tranquilo. Não Exato. pode relaxar porque a galera tá chegando. Exato. Tem que entrar com a atenção de quem estava entrando no começo da temporada, né, no Brasileiro, não no Carioca, no Brasileiro, que não tinha nenhum peso em cima do Botafogo, ou estava apresentando um futebol mágico, sabe? Eu acho que tem que ser assim. E, tipo, você pegar os próximos jogos, né? Esse jogo que tá rolando agora, que o Botafogo tá vencendo, muito bem vencendo o Grêmio dentro de São Januário, né? Já que tá tendo o show do Rebelde no Newton Santos. O próximo jogo é contra o Bragantino fora. Então, tipo, o Bragantino acabou de perder pro São Paulo. Então é um jogo que dá pro Botafogo vencer, sabe? Sim. O Vasco empatou com o Bragantino lá. Por que o Botafogo não pode vencer? Sendo que o Botafogo tem um time, na minha opinião, nos dias de hoje, melhor que o do Vasco. Então eu acho que, tipo assim, tem que ter essa mentalidade de campeão, sabe? O Botafogo levou essa mentalidade de campeão até agora, pô. Vai deixar de pensar dessa maneira agora. Logo agora vai deixar se abater por críticas. Eu acho que é o momento de fechar a casinha, é o momento de todo mundo, de todos os jogadores se fecharem, sabe? Porque é aquilo. Teve problemas com o Bruno Lage, eles falaram que não queriam mais o Bruno Lage, e aí a diretoria e também o dono, né, do Botafogo, no caso o Textor, acatou o pedido
pedido dos jogadores e mantiveram o Lúcio Flávio, não trouxeram nenhum técnico. Então, tipo assim, se os jogadores, vou falar uma palavra chula aqui, né? Mas se os jogadores tiveram culhão de assumir essa responsa, né? E manter o Lúcio Flávio até o final do campeonato, eles têm que sustentar agora, né? E conseguir as vitórias, vencendo e convencendo como estava fazendo no primeiro turno, né? E o que você acha, Arthur? Porque, tipo assim, eu conversei com os torcedores do Botafogo e foram o que eles disseram, sabe? Eu acho que o elenco tem que deixar de ser frouxo. Uma aspa, tô falando uma aspa aqui, né? Abre aspas. Eu acho que o elenco tem que deixar de ser frouxo e assumir a responsabilidade, porque foram eles que pediram que não viesse nenhum técnico, que eles não tinha problema em manter o Lúcio Flávio até o final do campeonato. Então eu acho que, tipo assim, se for pra pensar em trazer algum técnico, pô, tinha gente falando de Luxemburgo, irmão. Não tem como. Eu vi isso. Sabe? Cuca. Tem gente falando de Cuca. Eu acho que não é o momento, sabe? Eu acho que não é o momento. Eu acho que por mais que o técnico vindo, ele vai entender onde o Botafogo tá. Mas, cara, não é assim, cara. Todo técnico quer implementar seu estilo de jogo. O Bruno Lage veio, falou na coletiva, não, eu entendo que eu tô entrando num trabalho que já tá em andamento e é um case de sucesso. Não vai ter muito o que eu fazer, muito o que mexer. E no final ele tava colocando o Tietê de lateral direito, né? Perfeito. Então eu acho que, como o time já sabe como jogar, tem a fórmula mágica das vitórias, né? Já que, pô, o primeiro turno do Botafogo o time jogava como mágica, eu acho que tem que manter aí esse ritmo, sabe? Eu acho que tem que manter esse ritmo e ir atrás das vitórias, porque é difícil, é complicado. O Botafogo se colocou nessa situação? Sim, mas não é impossível, né? Não é impossível. E vou te falar, essa questão que você falou do treinador querer mexer e deixar a sua marca, eu acho que se acentuaria muito mais nesse momento do Botafogo, porque qualquer treinador que chegasse agora ia querer ter aquela medalhinha de tipo assim, tá vendo? O meu modelo salvou o Botafogo e deu o título. Com certeza. Meu modelo, certo, ele não ia querer continuar um trabalho. E aí, muito em cima do que você falou, e muito em cima dos comentários do Guilherme, meu irmão, um beijo pra você, que saudade. Guilherme coloca aqui, vim dizer que o Botafogo é gigante, ok? Apenas assista um maravilhoso futebol apresentado pelo Glorioso. E dito tudo isso pelo gênio da bola, Vini Sampaio, seremos campeões. E aí, Gui, em cima disso que você falou, em cima do que o Vini falou também, eu quero trazer os próximos jogos do Botafogo, porque se a gente for parar pra analisar, o Botafogo tem, entre aspas, a tabela mais fácil de toda a galera que tá brigando ali em cima, porque é o seguinte, o Botafogo enfrenta o Grêmio agora, o próximo jogo é contra o Bragantino fora de casa, é um jogo complicado, mas que o Vini falou muito bem, dá pra vencer. E o outro jogo é aquele jogo adiado contra o Fortaleza lá, que também é um jogo complicado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aí os próximos 3 jogos do Botafogo são Santos dentro do Newton Santos, Curitiba fora de casa e Cruzeiro dentro do Newton Santos. Esses 3 jogos, irmão, dá pro Botafogo fazer 9 pontos. Sim, esses 3 jogos dependendo de como vai estar o campeonato até o jogo contra o Curitiba, possa ser que o Curitiba esteja rebaixado já, né? Rebaixado também, é isso. E aí pega um time completamente em frangalhos, vence o Cruzeiro, vai chegar na última rodada tendo que enfrentar o Internacional lá no Beira-Rio, que também não é um bicho de 7 cabeças. A gente acabou de falar aqui que o Fluminense misto, vindo de uma Libertadores de ressaca, conseguiu empatar e fazer o 0x0 lá e conquistar um pontinho. Então, cara, talvez nessa altura do campeonato o Botafogo já até tenha sido campeão, tá? Já até tenha sido campeão. Mas caso não tenha sido e todo mundo continue ganhando, a tabela do Botafogo não é nenhum bicho de 7 cabeças e dá pro time buscar o título. E eu acho que agora é isso, cara. Fechar a casinha, igual você falou, fecha a casinha, todo mundo se resguarda, faz aquele movimento que tava sendo muito falado no começo do ano. Pô, o time do Botafogo tá fechado, elenco fechado, fizeram um pacto pra ter um título na temporada, que não sei o quê. Cara, é o momento disso vir à tona. Rapaziada, muita gente falando Tiquinho Soares pipoqueiro, não serve pra nada, que não sei o que. Não, irmão. Tiquinho, a gente vai te apoiar, tu é o craque do brasileiro, o artilheiro. Pô, vambora, irmão. A vitória vai sair do teu pé. Pô, Adrielson, pô, aconteceu alguma coisa aqui, uma coisa ali. Pô, irmão, tu é nosso zagueiro, a gente vai contigo. Pô, o PR tá em um momento de baixa talvez e não tá sendo tão bem visto quanto era antes. PR, a gente tá contigo, vamos até o final, tu é nosso goleiro titular, goleiro da seleção. E vambora, irmão, porque se o torcedor do Botafogo também entrar nessa de meu Deus, vai perder, meu Deus, já tá tudo acabado, meu Deus, querendo ou não, essa energia passa pra dentro de campo, cara. Passa, isso respinga mano. nos jogadores, irmão, isso muito. respinga.
Aí respinga no jogador, isso respinga no técnico, respinga na diretoria, o clube inteiro se contaminou com isso, já era. O Botafogo se deixou levar por questões que não eram o momento pra vir à tona. Então, cara, a gente espera que o Botafogo se consolide como campeão aí, e tem tudo pra se consolidar, né? Porque, igual eu falei, olhando a tabela, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Exato, cara. E, pô, são jogos complicados, mas alguns jogos são complicados, na minha opinião, tipo, Fortaleza lá, por mais que não venha um bom momento, é um jogo complicado, mas eu acho que tem tudo pra vencer. Vendo em relação à complicação, eu acho que a tabela do Flamengo é mais complicada que a do Botafogo, na minha opinião. Se você for pegar a tabela, complicada? eu acho que é. O Flamengo joga em casa, o Flamengo joga em casa contra o Fluminense, mas é um clássico. Mas aí joga em casa contra o Red Bull, joga em casa contra o Galo e o Cuiabá, né? São 4 jogos praticamente dentro de casa em 5 rodadas, né? É isso. Então, 5 ou 6 o rodadas. O jogo fora de casa é contra o América, né? Então, exato, o jogo fora de casa é contra o América e na última rodada contra o São Paulo. Então, cara, mais dito isso, o Botafogo também não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que o Botafogo vencendo hoje consegue mais uma vez abrir uma vantagem ali em cima do vice-líder. Eu acho que o Botafogo tem chances de ser campeão. Vencendo hoje, como disse o Guilherme Feitosa aqui, vencendo do Bragantino, eu acho que o Botafogo já é ali o campeão do Campeonato Brasileiro, sabe? Cara, eu acho que hoje, se o Botafogo vencer hoje, o Botafogo tá tipo assim, cobiçando a taça. Ele tá quase encostando nela. Se vencer o Bragantino, ele levanta e leva pra casa. Não tem jeito, porque eu acho muito difícil o Botafogo perder esse título. E tem alguém gritando aqui enlouquecidamente, acho que saiu gol em algum lugar, mano. Cara, e tipo, Gol do Botafogo, 3x1. Gol do Botafogo, 3x1, Marlon Freitas. 3x1. É um retorno importante, né, cara? Retorno importante. Marlon Freitas, Adrielson e Vitor Cuesta, que foram jogadores que estavam de fora, né, contra o Vasco. Acho que são jogadores essenciais nesse time do Botafogo. E vamos ver, né? Tomara que essa crise, né, que vem sendo implantada por não só haters, por não só a mídia, mas também por próprios torcedores do Botafogo, né? Torcedores ilustres. Não vou citar o nome aqui. É o cara que tem avô, né? O Neto, né? O cara que tem avô. O Nelipe Fiato. Exato, ele, também o Dúvidas, né, também, falou besteira, o Dúvidas. O João Dúvidas, Dúvidas. O Cláudio, né, como ele bem disse. O Cláudio Dúvidas. Cláudio Dúvidas. Então, tipo, esses caras que são caras que têm nome, né, nome de peso, que tem influência, né, são influências do time, acabaram trazendo esse clima horrível, né, ao redor ali. Teve protesto hoje, Marçal, um jogador que foi lá no meio da torcida do Botafogo pra, conversar com os caras. Foi um protesto pacífico, então sendo pacífico eu acho até válido. Não acho necessário por completo, mas eu acho válido tendo pacífico ali, cobrando os jogadores, mas de uma forma pacífica, sem agredir ninguém, sem bater em ninguém, sem xingar ninguém, eu acho que é válido, sabe? Então foi nesse estilo, assim, foi mais um motivacional do que qualquer outra coisa. E eu acho que, tipo, é bom pra alertar os jogadores, né? Tipo, os jogadores entraram com outro pensamento, outro estilo, né? Partindo pra cima a todo momento do Grêmio contra o Grêmio agora em São Januário. E, tipo, tá fazendo por merecer essa vitória até o momento. Não sei como terminou o jogo. Pra mim aqui agora tá 3x1 Botafogo no segundo tempo. Mas se venceu, fez por merecer, porque entrou com outro estilo, outra pegada contra o Grêmio, né? Tá crescendo. O Botafogo teve a gordurinha, deu uma emoção a mais desnecessária, na minha opinião, pro campeonato. Desnecessária que eu digo pro torcedor botafoguense, né? O torcedor palmeirense, gremista, quem torce pro Bragantino, quem torce pro Flamengo, adorou, né? Esse final é emocionante. Mas eu acho que foi desnecessária pro Botafogo, só que a gordura que conquistou no primeiro turno, ela tá secando, né? Ela secou por completo, porque o vice-colocado tirou totalmente os pontos, mas o Botafogo tá retomando bom futebol, né? Agora, e eu acho que é essencial retomar na reta final, até porque não deixa de perder a liderança. Não, perfeito. E só finalizando meu comentário aqui, falando ainda em cima sobre os influenciadores e coisas do tipo, cara, esse influenciador do avô aí, ele me chama muita atenção porque eu acho que ele não tem noção do tamanho da influência que ele tem no meio do Botafogo.
Então, ele trazer comentários no sentido de a CBF está contra a gente, cara, isso é tudo uma armação, é contra tudo e contra todos, isso é uma palhaçada. Querendo ou não, isso contamina o torcedor. Porque o cara olha e fala assim, pô, se esse cara, que é o maior, talvez, de todos nós, tá falando isso, irmão, efeito manada, não tem jeito. Um fala, dois falam, três falam, o quarto, que vai ter uma opinião diferente, vai falar, pô, não vou falar isso nada, vou seguir os caras, irmão. E aí esse discurso contamina a torcida e vai se criando uma fábula de algo que nunca existiu, pô. Em qual momento da competição a CBF realmente quis prejudicar o Botafogo? Porque não faz nem sentido. Se a CBF realmente quer prejudicar o Botafogo, por que ela esperou 33 rodadas para prejudicar? Exatamente. E prejudicou desde a primeira e da quarta, que o Botafogo já era líder. Então, cara, é um discurso e vai se apegando em algumas não é manoplas, em algumas muletas, em algumas muletas para explicar algumas coisas. E aí é isso, cria-se um ambiente totalmente desnecessário, que aí, pô, leva os caras a fazerem protestos em frente ao CT. Arthur, protesto é ruim? Não, tô com o Vini. Se o protesto é pacífico, 10-0, galera. Só que, pô, precisa realmente disso? Realmente é uma coisa necessária pro momento? Acho que não. Exatamente. É complicado, né, mano? Complicado demais. E foi o que você disse, né? Esses caras não têm noção da influência que ele tem sobre as pessoas. Essa é a verdade, sabe? E, pô, eu acho que, tipo, isso é o pior, sabe? Eu acho que isso é o pior de tudo. Você colocar a culpa na CBF, sabe? Eu acho que isso aí é o que, pô, acaba sendo munição para os adversários acabarem zoando e tal, de chororô, etc. Que eu acho que não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido mesmo nenhum. Tem muita gente que cria aí teoria da conspiração, porque o Botafogo é SAF e a CBF não quer ver um clube SAF sendo campeão. Cheguei até a ler isso, tá? Sendo bem sincero. Absurdo, cara. No Twitter. Eu acho que isso não tem necessidade nenhuma. Eu acho que, pô, cara, a CBF não faria... Não seria, tipo assim, não teria cara de pau de fazer alguma coisa desse tipo, sendo bem sincero. Quer ganhar? Ganha na bola, ganha. A gente sabe que tem erros, a gente sabe que a arbitragem. Olha aqui pra mim, torcedor alvinegro. A gente sabe que a arbitragem é horrível. A gente sabe disso. A gente tem noção disso. Mas eu acho que a arbitragem não é ruim só com o Botafogo. A arbitragem é ruim com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Vasco. Ela é ruim em geral, porque não é profissional. Entendeu? Então, tipo, em algum momento vai prejudicar o Botafogo, mas vai prejudicar o Palmeiras, vai prejudicar o Flamengo, já prejudicou o Vasco, já prejudicou o Cuiabá, já prejudicou tantos times, sabe? Em todo jogo você vê uma polêmica. Então, cara, é basicamente isso. Joga futebol, joga pra vencer, com convicção, como vem apresentando um bom futebol no primeiro turno, que eu acho que tem tudo pra ser campeão brasileiro, com um título não inédito, né? Porque o Botafogo já conquistou o brasileiro em outras duas oportunidades, em 95 e outra, se eu não me engano, foi em 68, reconhecido pela CBF há pouco tempo. Então eu acho que é o momento de conquistar aí o seu tricampeonato e, pô, ser feliz, né? Depois de tanto tempo, um título vir ser coroado depois do Botafogo, pô, virar SAF e vir de anos, pô, sombrios, né? Tal. Eu acho que é a hora de você fechar a casinha, se concentrar e partir para ser campeão brasileiro. Eu acho que a verdade é essa. Não, é isso. E tem gol lá, hein? Soares diminui 3-2 Botafogo. 3-2. E o LF pede pra eu beijar a pistola aqui no chat. Beijem a pistola de Luiz Soares. Quem não tá fazendo o símbolo agora e beijando o dedo é maluco, tá? A verdade é essa.